Olá galera, tudo bem? Bom, eu me chamo Cláudia Fanaia Dorsch e sou coach de emagrecimento, coach estratégico em PNL e agora, mais novo, coach de relacionamento. Bom, gente, o que eu venho falar hoje? Eu venho falar sobre a linguagem do amor. Para quem sabe, essa linguagem do amor surgiu há pouco tempo por um pastor chamado Gershom Perlman, e ele resolveu colocar em prática essa fórmula que ele descreveu. Bom, a gente vai falar sobre isso hoje. Quais são as 5 linguagens do amor? Bom, esse norte-americano, ele fala que cada pessoa, tá, tem sua forma de expressar o amor, de sentir o amor. E cada uma tem uma forma única de falar sobre isso, de se expressar sobre isso. E que é possível dividir essa maneira de amar em 5 grandes grupos. Então, o primeiro grupo que ele fala é a palavra de afirmação. Depois ele falou que existe um tempo de qualidade. E o terceiro é ato de serviço. O quarto é presentes. E o 5 é toque físico. Bom, aí até questionam, né? Por que um pastor vai falar de relacionamento, que ele não tem respaldo assim, até científico nessa questão, porque ele é um pastor. Bom, pelo que as pessoas dizem, realmente, ele não é psicólogo, ele não é um cientista social, algo parecido. Mas ele tem, como que se diz? Ele tem uma formação em antropologia, em educação religiosa e fez doutorado em educação para adulto, tá? E ele tem outro lado, gente, que é o empirismo. O que é empirismo? É a prática, é a experiência. Como eu ia dizendo, ele tem o empirismo. O que é empirismo? Empirismo é você ter a prática, você ter a experiência com relação a isso. No caso do pastor, ele aconselhava, dezenas de casais dentro da igreja para um relacionamento mais harmônico. Bom, a partir dessa experiência, dessa análise, tá, ele foi percebendo que os comportamentos se repetiam. E quando se repetia, tá, ele começou a trabalhar esses pontos que ele achava que poderia ser analisado da visão dele. Bom, a partir daí, ele arregaçou as mangas, resolveu colocar no papel o que ele percebeu. E dessa forma, ele entregou, tá? Às pessoas um livro maravilhoso, tá? E ele entendeu que o grande problema do casal, tá, é que nenhum das duas pessoas sabe expressar o seu amor de forma que o outro entenda, tá? Sabe? Aí, tá? É nesse sentido que a gente vai entrar na teoria das 5 linguagens do amor, que ele acredita que seja um caminho para entender as pessoas e para entender a forma de amar das pessoas do mundo. Então, no seu livro, por meio da sua experiência prática, ele foi fazendo anotações, ele foi e chegou a uma conclusão, que tinha 5 linguagens o amor, tá? Que a gente até falou agora mesmo. O que aconteceu, tá? Que os relacionamentos ao longo do tempo, tá? Que ele fala sobre isso, que os relacionamentos ao longo do tempo, ele
ele muda, tá? Vai mudando a sua forma e a forma com que isso acontece. E com muita habilidade da gente demonstrar nosso amor, a gente às vezes se esforça e a gente não consegue entender o parceiro. O problema é, à medida que o tempo passa, tá? A gente vai deixando muita coisa de lado e deixando até o casamento ir embora, porque a gente para de entender o outro. E quando a gente para de entender a linguagem do outro, tá? Porque existe uma diferença. O namoro, que o pessoal fala, ele não é mais como eu conheci, ou ela não é mais como eu conheci, depois que casei ela mudou. Não mudou. O problema é, tá? Eu vou falar um exemplo aqui agora, que está no livro. Então vamos falar. Vamos pensar em um casal imaginário agora, que é uma história muito comum, que existe, provavelmente você conhece alguém que passou por isso, ou até você mesmo, né? Funciona bem assim. Imagine um homem e uma mulher que começaram a namorar e ambos moram na casa dos pais, tá? Então precisam ir para a rua para se encontrar em algum momento íntimo, tá? Esse homem, ele gosta muito de sexo, tá? Sente necessidade do sexo e ele precisa, para se sentir amado, de contato físico. Só que ele não pode chegar nos primeiros dias ou nos primeiros contatos, pegar ela e à força levar para um motel. Então o que ele faz? Ele convida para um jantar, ele convida para um cinema, ele convida para fazer outra coisa que não a relação sexual. Porque a forma de amar dele é o sexo. Bom, ele então envolve a parceira dele quando ele convive para jantar, para ir ao cinema, e nisso começa a haver os contatos físicos, né? E é nesse momento, gente, que ele se sente amado, porque ela permite que seja tocado. Mas para ela, tá? Para ela, ela acha que é o tempo, a qualidade do tempo, que ela se sente amada porque ele está junto dele, porque ele chama ela para jantar, o tempo que eles ficam jantando, o tempo que ele vai no cinema, o tempo que estão juntos. Não interessa aonde, mas é a qualidade do tempo e a experiência a qual eles vivem. Então, para ele, o toque é amor. Para ela, a qualidade do tempo. Então, existe duas formas de amar aí. Vamos chegar lá. Isso no namoro, tá? Então, para ela o sexo não é tão importante assim, mas a convivência e o tempo de amar. Para ele, o mais importante é o sexo, tá? Então, duas formas de amar diferentes. E estão em namoro, então os dois se esforçam para se entender. O problema acontece quando se casam. Por quê? O casamento leva à rotina. E a pessoa não precisa mais sair da casa dos pais, tá? Ele não precisa mais sair, tá? Para encontrar, não precisa levar ela no cinema para sentir o toque dela, porque tá ali todo dia, diariamente, tá? E ele, se ele quiser sexo ou algo diferente, ou não precisa jantar fora, ali mesmo faz a comida, ele tem a casa dele, ele tem o quarto dele, tá ali, tá resolvido. Mas ela, tá? Ela não tem a qualidade do relacionamento que ela tinha antes. Por exemplo, levar para jantar, aquela frescura toda, entendeu? O tal
como que se diz, levar pro cinema ou sair para fazer algo diferente, não só dentro de casa. Então eles perdem esse vínculo. Então ele ainda tem o que ele quer, que é o contato físico, e ela perdeu a qualidade do tempo, perdeu aquela coisa que tinha antes. E nisso ela deixa de tocar. Quando ela deixa de tocar, ele começa a sentir. Os dois se gostam mesmo, porém ela acha que ele não ama mais. Por quê? Porque mudou o relacionamento, mudou a forma dela enxergar ele. Quando ela, no namoro, ela percebia pela qualidade do tempo, o tempo de qualidade que ele dava para ela, era magnífico, enquanto ele, tá, ainda até certo ponto, ainda ele tem as carícias dela, o toque na hora de dormir, então ainda ele pode se sentir amado, mas vai chegar uma hora que ela não vai querer mais dar esse toque e essa carícia, então os dois vão se sentir rejeitados e os dois se amando. Bom, aí começa o problema do relacionamento, porque eles acham que tá acabando o amor deles. E é nesse momento, gente, que muitas vezes começa a briga. As brigas, as discussões, você não me ama, você não me dá carinho, cara, isso não é verdadeiro, você tá saindo com outra, e começa essas cobranças, tá? E é essa cobrança, tá? Esse sentimento de faltar amor, não entender a linguagem do outro, que faz, tá, o outro distanciar um do outro, tá? E muitas vezes muitos casais neste momento se separam por falta de entender a linguagem do amor do outro. Então o problema é que elas vão deixar de fazer o que fazia para os parceiros, tá? Porque elas não se sentem amadas, tá? E nesse momento, provavelmente, carência afetiva leva à separação, porque começam as discussões e as cobranças. Está faltando amor e na realidade está faltando entendimento da linguagem de amar dos dois. Um é toque, o outro é qualidade no tempo, no exemplo que a gente está falando. Então, a gente tem que saber o momento e a hora, tá? Da gente começar a entender, para que os nossos relacionamentos sejam mais coerentes, porque nem todo mundo é igual, gente, a gente é totalmente diferente, tá? Então, quais são as 5 linguagens do amor, tá? E como a gente vai trabalhar isso? Aguarde no próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso. Beijo no coração e tchau!